O Bolsonaro, ele deu uma amarelada com o Alexandre de Moraes, mas ele deu uma arregada pro Xandão, uma arregada bonita, pessoal. Trocando em miúdos, ele se acovardou e continua se acovardando, porque desde a sexta-feira passada, quando ele sofreu aquela provocação de ter que comparecer pessoalmente para prestar o depoimento, o Bolsonaro não falou absolutamente nada pro Alexandre de Moraes. Não provocou um tumulto, não provocou uma confusão e tudo isso porque ele está com medo. Ele foi recomendado a ficar em silêncio e ele está, porque teme uma reação do STF. E eu sei que você está curioso para entender todo esse assunto, porque tem a ver com a disputa do Xandão com Augusto Aras. Eu vou trazer tudo para você nesse vídeo, mas você, claro, vai ter que dar o seu like, super importante, vai se inscrever, vai ativar as notificações. E se você ainda não é um inscrito no canal, não é membro do canal, convido você a ser membro. É apenas R$ 1,99 por mês e você vai ter acesso a 2 vídeos adicionais por semana. É muito, mas muito barato mesmo. E você lembra o que aconteceu na semana passada? Claro, né? Teve toda aquela investigação que o Bolsonaro vazou informações sigilosas do TSE e a Polícia Federal falou que o Bolsonaro cometeu crime ao ter vazado essas informações. Algo que é muito sério, obviamente, que o Bolsonaro é o presidente da República. O Alexandre de Moraes determinou que o presidente comparecesse à sede da Polícia Federal para prestar depoimentos. E estava tudo acordado entre o Bolsonaro e o Alexandre de Moraes para ele realizar esse depoimento. Só que aí o que aconteceu? O Bolsonaro simplesmente não compareceu. Faltou ao depoimento, aconselhado pela AGU. Mas o Bolsonaro, apesar de ter peitado o Xandão, ele não falou nada. Não tripudiou, não reclamou, ficou em silêncio. A Polícia Federal finalizou a investigação, imputou o crime no Bolsonaro e mandou o relatório para o Xandão. A grande questão é, por que o Bolsonaro se acovardou diante do Alexandre de Moraes? Porque ele se aconselhou com 2 ministros do STF e nós não sabemos quem foram esses ministros que aconselharam o Bolsonaro. E esses ministros falaram para o Bolsonaro que se ele reagisse ou se ele tripudiasse ao Alexandre de Moraes, haveria uma necessidade do STF ganhar um corpo e sair para proteger o Xandão. E aí o Bolsonaro não teria só imbróglio com o Alexandre de Moraes, teria um imbróglio com todo o STF. E vocês sabem que o STF já tem um certo tempo que não está muito satisfeito com a postura do Augusto Aras, o Procurador-Geral da República. Principalmente com esse alinhamento e a passividade ou a morosidade que o Augusto Aras está com o Bolsonaro. Se bem que nos últimos dias o Augusto Aras tem mudado a postura dele. Não tem mudado, né? Mandou investigar o Milton Ribeiro, a investigação da Polícia Federal sobre o vazamento das informações do TSE. O Augusto Aras teve a possibilidade de engavetar, mas ele não engavetou. Isso lá atrás, em outubro, e essa informação chegou agora. Há uma investigação contra a Damares Alves. A PGR também deu um parecer contrário ao presidente da Fundação Palmares, o Sérgio Camargo. Então ela está tentando proteger de alguma forma ali o Bolsonaro, mas ao mesmo tempo pegar pelas beiradas aliados do Bolsonaro. Porque o Augusto Aras ele está numa situação bem complicada e constrangedora. Ele foi pressionado recentemente por uma ONG que colocou que o Brasil perdeu posições no ranking da corrupção por conta do alinhamento do Augusto Aras com o Bolsonaro. Então Aras ele está numa situação complicada porque ele precisa ter a sua lealdade ao Bolsonaro, mas ao mesmo tempo Bolsonaro não vai ganhar as eleições, ao mesmo tempo ele tem a reputação dele a zelar, ele não pode se ver refém de um alinhamento ideológico ao Bolsonaro, até mesmo porque o Bolsonaro não o indicou para ser ministro do STF e isso o chateou. O Augusto Aras ficou chateado por ter sido preterido pelo André Mendonça, então ele está tentando ali se equilibrar em cima de uma corda bamba. E o Alexandre de Moraes deu um prazo para a PGR se pronunciar em até 15 dias pelo não comparecimento do Bolsonaro no depoimento. Então, se o Bolsonaro pressionasse ou batesse de frente com o Xandão, poderia haver um espírito de corpo em torno do Alexandre de Moraes por parte dos outros ministros do STF que acabaria pressionando ainda mais o Augusto Aras. E aí a situação poderia de fato explodir completamente para o lado do Bolsonaro.
Porque o Aras está tentando aqui se equilibrar. Não, eu não sou alinhado com o Bolsonaro, mas ao mesmo tempo ele mostra que quer proteger o Bolsonaro, então ele manda investigar ministro, mas manda senadores da República, o Renan Calheiros e o Omar Aziz, prestarem esclarecimentos pelo comportamento que eles tiveram com o Carlos Bolsonaro durante a CPI da pandemia. Então ele está tentando se equilibrar. E não é bom para o Bolsonaro pressionar o órgão que pode pressionar o Augusto Aras, que é quem tem poderes contra ele. Então essa é a situação. O Bolsonaro, na verdade, ficou com medo dessa pressão que o Augusto Aras poderia sofrer por parte do STF e por isso deu aquela bela amarelada, aquela bela arregada. Agora, para você entender todos os pormenores dessa situação envolvendo o Xandão, envolvendo o Augusto Aras e envolvendo o STF, você vai ter que clicar no link que também vai estar aqui na descrição com o meu vídeo de ontem explicando todos esses pormenores. Porque é um vídeo que eu trago uma linha do tempo e eu mostro para você a relação complicada do Augusto Aras com o Alexandre de Moraes. E aí você vai entender por que o Bolsonaro não poderia pressionar o Alexandre de Moraes para acabar tendo uma pressão em cima do Augusto Aras, que está levemente chateado com o Bolsonaro, mas está mais chateado ainda com essas falas que ele tem um alinhamento ideológico ou sistemático com o presidente da República. Até o ano passado, que o Mendonça não havia sido indicado, né? Não havia sido selecionado como ministro do STF, até justificaria. E até justificaria também um alinhamento se o Bolsonaro demonstrasse que ele teria condições de vencer as eleições. Mas Bolsonaro já é o virtual derrotado e parece querer entregar a vitória para o Lula de um modo muito mais fácil, porque depois do que Bolsonaro falou ontem à noite a respeito dos nordestinos, pode praticamente entregar a faixa para o Lula. Mas esse é um assunto que nós vamos comentar no vídeo de hoje à noite. Até lá você vai ativar as notificações, vai me seguir no Instagram, canal Profiléu, e também no Twitter, @ProfiléuOficial.